Bom, pessoal, boa tarde, sou Eduardo Portes, hoje eu sou gerente de TI na Aegea Saneamento e vim falar um pouquinho para vocês a respeito do papel do IAM no saneamento, né, principalmente com o novo marco legal do saneamento básico, né. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu gostaria de contar um pouquinho para vocês sobre a história, né, um pouquinho do saneamento e a história da Aegea em si, né. A Aegea é uma empresa que foi fundada aí bem antes do marco legal do saneamento, né, lá em 2010. Nós começamos, a gente vem aí de um grupo de empresas que trabalhavam em diversos segmentos, né, que me deu até experiências no ramo de pavimentação e construção civil, mineradoras, terminais rodoviários, rodovias, além do próprio saneamento. Lá em 2010, nós tínhamos somente 2 unidades de saneamento, né, e de lá para cá a gente vem aí num crescimento abundante, inclusive que em 2018 a gente chegou a ser o maior grupo privado de saneamento no Brasil, né, quando a gente adquiriu a nossa última unidade naquele período foi Águas de Manaus, né. E de lá para cá, né, como o crescimento ele foi muito abrupto, nós passamos aí por diversos desafios, né, desde a entrada aí e o crescimento e a quantidade de usuários, pessoas trabalhando, expansão da nossa rede, né, e um dos principais pontos, que eu acho que é possível ver aqui no mapa, é essa descentralização, né, das unidades, esse espalhamento mesmo aí geográfico por todo o Brasil, né, e por conta disso nós viemos aí com várias evoluções em tecnologia, inclusive um deles o próprio IAM, né? Nós começamos a trabalhar com o IAM mesmo antes do marco do saneamento, né? Por conta de todo esse desafio de ter muitos usuários, né, muitos colaboradores, e esses colaboradores estarem muito espalhados, e a gente precisar manter aí uma autenticação segura, tanto em qualquer lugar, né, independente se o usuário está no Mato Grosso, se está em Manaus, se está no Rio de Janeiro, se está em São Paulo. Hoje nós temos uma grande rede, diversos sistemas unificados, e esses usuários precisam acessar esses sistemas, né? E como gerir isso? Foi onde a gente começou a implementar alguns padrões, né? Padrões tanto em usuário, em permissionamento e por aí vai, né? O IAM veio aí chamar a nossa atenção um pouco mais, principalmente no período quando a gente começou isso lá em 2018, aproximadamente, quando a gente começou a fazer final de 2018, quando a gente começou a fazer alguns estudos a respeito da LGPD, né? E internamente a gente tirou aí algumas certificações também relacionadas à segurança de dados, né? Inclusive agora em 2020 a gente está buscando a ISO 27701, né? Que além de segurança de dados e infraestrutura, ele prevê também a segurança e a privacidade de dados pessoais, né? E por conta disso tudo a gente precisou criar novos controles, novos mapeamentos de segurança, né? Hoje na Aegea eu sou responsável por toda a parte de arquitetura de dados, a parte de segurança, né? Infraestrutura e gestão desses dados, né? Faço parte do comitê da LGPD e do comitê que está tocando o projeto da ISO 27701, né?
E aí, no final das contas, a gente precisou buscar, né, novas ferramentas, novos conceitos para poder organizar isso tudo, né, dentro de casa. Isso mesmo antes do marco do saneamento, que vem aí para nos dar uma potencialidade muito maior de alavancagem de unidades e concorrência no mercado, né? Porque, vejamos, lá atrás, em 2010, quando nós começamos, nós tínhamos 2 unidades, e mesmo sem todo esse padrão legislativo, né? Porque como funcionava antes do marco do saneamento, ficava em cima dos municípios. Muitas vezes a decisão ali era somente da prefeitura em privatizar ou tocar por conta própria aí o saneamento da sua cidade, né? E por isso até que muitas vezes, quando a gente fala aí quando a gente coloca grandes cidades, elas acabavam pegando aí cidades ao seu entorno para poder administrar pelo simples fato dessas cidades de serem menores, serem do interior, mas sem uma devida licitação, sem ter um processo correto de atuação dentro do município, né? Sem ter as devidas padronizações, como nós temos no controle da parte de telefonia, do controle de energia, né? A parte do saneamento ficava faltando isso, né? Mesmo assim, a EGEA veio correndo, fazendo aí aquisições, tanto que já eram da iniciativa privada, quanto participando de algumas licitações quando essas aconteciam, e a gente foi ganhando mercado. Quando começou-se a cogitar essa parte de ter o marco, é uma coisa que a gente luta e briga aí há muito tempo para ter todo essa tratativa e esse padrão para atendimento, né? Porque, para vocês terem ideia, né, todas esses dos 57 municípios que a gente atua, uma ou outra unidade que a gente conseguiu concentrar um grupo maior de unidades ali. Por exemplo, a Prolagos fica na região dos Lagos do Rio de Janeiro, são 5 municípios, mas com exceção a isso, a maioria, cada uma é um município separado, cada uma é um contrato separado, né? E a atuação, ela tem muitas particularidades, né? Aí como que a gente padroniza isso, né, em cima de sistemas? Então, o desafio, ele é hoje ainda muito grande, né? E aí sim a gente entra aí no marco do saneamento, né, que mobilizou o mercado aí, está dando aí grandes incentivos à privatização e toda uma padronização, né? A ideia do governo, para vocês terem ideia, é universalizar aí o setor até 2033, para que a gente consiga garantir que 99% da população tem acesso à água potável e mais de 90% tem acesso a esgoto. Porque hoje, quando a gente fala em algumas regiões, o simples fato de ter uma água encanada chegando em casa não é uma realidade, né, para muita gente. Inclusive, com dados do próprio governo, tem mais de 35 milhões de pessoas hoje não têm acesso à água, né, e mais de 100 milhões não têm acesso a esgoto, né? Então, desse ponto que foi montado aí o marco do saneamento, que ele visa padronizar, né, e legalizar todas essas, vamos lá, a privatização do saneamento, né? E com isso a EGEA pretende, nos próximos anos, de certa forma, muitas vezes até dobrar ou triplicar de tamanho, né? Então, por conta disso, novamente, a gente está tendo que investir muito mais em sistemas de melhorias, em sistemas de segurança e em sistemas de controle, né? O marco do saneamento, ele visa fazer jus aí essas partes contratuais, por mais que muitas coisas a gente siga com os municípios, mas que existam cláusulas, padrões, né, ou itens mínimos ali para que sejam obrigação tanto do contratante quanto do contratado, né? Visa também bloquear esses blocos de municípios que eu comentei com vocês aí,
há pouco a respeito. Se eu tenho um município maior e esse município ele quer, de certa forma, atender os municípios ao redor, ok, não tem problema, mas ele vai precisar participar de uma licitação com qualquer outra concorrência, com qualquer outra empresa que tenha condições e queira participar daquela concorrência, né? E, além disso, foi criado um comitê para poder, vamos lá, ser um controller, né, um mantenedor, e aí esse mantenedor agora ele não é mais só municipal, né, ele é federal, ou seja, a gente passa a seguir padrões de níveis nacionais e não mais de níveis municipais, tá? E aí, como que a gente chegou lá, né? No IAM, né? Um pouquinho disso que eu comentei com vocês. Nós temos o ambiente nosso, ele é muito descentralizado. Nós temos hoje muitos municípios e o nosso pessoal muitas vezes tem trabalhado. Muitas vezes o cara hoje ele está na unidade X, amanhã ele está na unidade Y e ele precisa acessar os mesmos sistemas, precisa acessar os mesmos arquivos. A gente precisa dar disponibilidade de várias ferramentas e de qualquer lugar. Muitas vezes esse cara não está nem numa unidade nossa, muitas vezes ele está num hotel, ele está no aeroporto, ou ele está em casa agora com isolamento social. Nós estamos, quem pode, a maioria da equipe da empresa está toda trabalhando de casa desde aí o início de março, né? E como que a gente garante a segurança e a autenticação, né, para certificar que esses usuários são eles mesmos, que a gente consiga trazer facilidades aí para a pessoa não ficar aí com diversos usuários e diversas senhas, que é um problema que nós tínhamos no passado. Eu tinha vamos lá, eu tenho uma ferramenta, o SAP, eu tenho o meu sistema comercial, eu tenho o meu sistema jurídico, cada sistema tem o seu usuário e cada sistema tem a sua senha. Ou seja, os usuários começam a ficar loucos, né? O pessoal começa, em algum momento, a se perder. Quando a gente fala de 2, 3 sistemas, o cara ainda leva. Agora, quando você entra numa situação onde você passa a ter aí 15, 20, 30 ou mais sistemas, isso começa a ficar complicado, né? Então, esses eram alguns dos nossos desafios, né? Além dos nossos usuários estarem totalmente em locais diferentes, né? Também da gente trabalhar aí com sistemas, acho que a maioria das empresas hoje nós temos sistemas que rodam on-premise e temos alguns sistemas que rodam em nuvem, a gente precisa integrar tudo isso precisa se falar, né? E a gente precisa garantir a segurança de acesso, né? E lá atrás a gente tinha muitos processos manuais ou scripts, ou ficava muito dependente de ter uma equipe dentro de casa que faria o trabalho, né, de habilitar uma nova conta de usuário quando esse entrava na empresa, de desabilitar essa conta de usuário quando este saía da empresa. E qual que era uma das grandes dificuldades que nós tínhamos, né? Quando o usuário começa a trabalhar, quando contratamos um colaborador novo, é mais fácil, porque alguém sempre te avisa, né? Ou seja, o RH avisa, o gestor da pessoa avisa, abre um chamado para a gente nós vamos entrar ali com a criação da conta, fazer a liberação nos sistemas que foram solicitados, e ok. Agora, quando muitas vezes esses usuários eles mudam de unidade, né, ou eles são desligados, propriamente dito, muitas das vezes nós não ficávamos sabendo, né? O pessoal simplesmente, o usuário saiu de uma unidade nossa da Prolagos, por exemplo, no Rio de Janeiro, foi trabalhar na unidade da Águas Guariroba, no Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande, e a gente não ficava sabendo. Ou seja, e quando ele chegava na unidade, o que acontecia? O usuário, ou o próximo gestor dele, abriu uma solicitação para a gente fazer a liberação de acesso aos novos sistemas ou a permissões que
que ele tinha que ter lá por conta de estar na unidade da Águas Guariroba agora. Porém, quem que solicitava o bloqueio desse usuário ou os acessos dele na unidade da Prolagos, né? Ninguém fazia isso. Então, muitas vezes, os acessos eles eram acumulados. Então, uma pessoa que estava na unidade X, ele ainda ficava com permissão na unidade Y. Então, esse era um problema que muitas vezes gerou aí pontos de falhas para a gente numa auditoria, né? Começou a nos preocupar muito mais por conta da LGPD, né? E assim por diante. Então, naquele período, a gente precisou buscar uma solução. E aí que veio o IAM, né? Para a gente conseguir automatizar esse processo, né? Principalmente quando a gente fala de concessão e revogação de acesso, né? Além de, inclusive, essa revogação no período correto, quando o colaborador realmente ele foi desligado, ou quando o colaborador simplesmente mudou de unidade, então eu vou revogar os acessos que ele tem atualmente, vou conceder novos acessos naquele novo perfil e naquele novo departamento que ele se encontra, né? E no final das contas, para conseguir agilizar, né? Porque a equipe, como a empresa foi crescendo muito rápido, nós tivemos aí um crescimento de pessoas também bem abundante, né? Isso em todas as áreas, e TI sempre tem aí as suas restrições, mas cresceu um pouco também e com muitas atividades operacionais, como essas, por exemplo, né? Que eu simplesmente devo fazer uma concessão de acesso e depois fazer uma revogação, fazer alterações de permissões e assim por diante, né? Com o IAM, né, no nosso caso, ele trouxe aí uma vantagem muito grande em a gente conseguir eliminar possíveis problemas de auditoria, tá em dia com as concessões e as revogações e as alterações de acesso, né? Simplesmente pelo fato que agora eu não tenho ninguém que precise pôr a mão naquilo ali. São raras às vezes, ou as exceções que em determinados momentos até possam existir, que a gente precise fazer de alguma forma alguma intervenção manual. O processo passa a rodar todo de maneira automática, né? Assim, deu um trabalho considerável de implementação, né? Tivemos que envolver o pessoal das áreas de negócio, a turma de RH e tudo mais, para poder ali transformar todo esse processo. Mas hoje, o pessoal, para vocês terem uma ideia, lança no sistema a contratação de um colaborador, no sistema X de RH, e esse negócio muitas vezes não precisa nem passar por TI, né? Na verdade, a maioria dos processos nem passam por TI. Cria as informações, cadastra o usuário no sistema de RH, pois automaticamente esse usuário ele é cadastrado no nosso AD, dependendo do perfil, a função, o departamento, a área que ele vai trabalhar, automaticamente é concedido acessos por exemplo, ao nosso SAP, ao nosso sistema comercial, é liberado acesso a pastas de rede, e assim por diante, sem a necessidade de nenhuma atuação ou ação da TI. Então, trouxe aí tanto vantagem do gerenciamento, né, quanto da rapidez e na garantia de um processo de não ter falhas e de a gente não ter aquele ponto de esquecimento, né, muitas vezes, porque quando está na mão das pessoas, simplesmente, muitas vezes o pessoal esquecia, ou o pessoal do RH não avisou, alguém sempre deixava de fazer alguma coisa. Hoje isso não acontece mais, né? Se temos processos, por exemplo, de liberação de uma pasta de rede diferenciada, ok, se já está mapeado no nosso ambiente, isso simplesmente vai para o gestor responsável daquela pasta ou daquele sistema que faz a aprovação. Eu não preciso mais ter intermédio da TI, né? E com isso aí trouxe vantagens da gente até poder trabalhar com número
menor de colaboradores, ou no nosso caso até isso não aconteceu, mas a gente colocou esses colaboradores para poderem atuar em outras frentes, né? Por exemplo, os analistas, eles já não fazem tantas atividades operacionais mais, esse pessoal foi direcionado agora a fazer realmente atividades mais nobres, ou mais plenas ali, né? Que é a atividade realmente de um analista. Tá? Conseguimos também ficar a contento, isso já há uns 2 anos, sem ter nenhum ponto, tá? E isso acho que é muito importante e significativo, nenhum ponto de auditoria. Sempre a gente conseguia contornar um lado, por exemplo, quando a auditoria vinha validar ou checar a parte do nosso AD e sistema de arquivos, ok, aquele passava. Mas aí, muitas vezes, uma ou outra conta no SAP acabava furando, porque alguém foi demitido e não desativaram a conta desse usuário a tempo. Por mais que nós nunca tivéssemos tido nenhuma ação de algum usuário demitido ter acessado o sistema em si, mas era um ponto de falha, né? E nós conseguimos eliminar isso. Então, nós já estamos há 2 anos consecutivos sem ter nenhum ponto de auditoria, né? Então, isso trouxe benefícios gigantescos para a gente como companhia, né? E aí, com o marco do saneamento, isso acaba simplesmente só aumentando o nosso desafio, né? Porque a EGEA vem crescendo muito tempo, conforme eu falei com vocês mais no início da apresentação, mas agora o pessoal está muito mais forte ainda para a gente, no final das contas, para poder expandir o negócio da empresa, né? A gente está presente aí em mais cidades, porque convenhamos, né? Quando a gente passa a ser um dos maiores hoje já é um dos maiores do Brasil, e na prática nós temos aí mais uma ou duas empresas, né, que realmente ali concorrem com a gente no segmento. Agora a tendência é entrar mais, porém, quando a gente fala aí dos grandes, que nem a EGEA, nós estamos com 57 municípios. Porém, o Brasil são mais de 5.500 municípios, se não me engano, né? Ou seja, tem muito mercado a se explorar, tem muito o que fazer ainda. Então, assim, nós não podemos nos dar ao luxo de não ter uma ferramenta de IAM, por exemplo, para ajudar a gente em toda essa automação e auxílio e gestão da autenticação e identidade desse usuário, né? Vamos lá, a gente precisa obrigatoriamente saber qual que é o histórico do usuário, desde quando ele começou a trabalhar com a gente até o dia que ele foi desligado, né? E o IAM consegue nos proporcionar isso, né? Para vocês terem uma ideia, hoje, a maioria dos nossos relatórios de auditoria ou de controles, a gente tira da ferramenta de IAM. Eu não preciso ir no SAP, por exemplo, para buscar um relatório de quais foram os últimos logins do Eduardo no SAP. Isso a ferramenta de IAM me dá, né? Eu preciso identificar quais foram os equipamentos, quando foi o último acesso, coisas do tipo. Muitas vezes eu não preciso ir no AD para buscar uma informação. A própria ferramenta de IAM me dá. Ela consegue me dar todo o histórico do usuário, né? Dos sistemas que ele tem permissão de acesso, quando que foram feitos esses acessos e assim por diante. Então, foi um diferencial e um incremento muito grande para a gente quando a gente começou a trabalhar com esse tipo de solução, né, e ver toda a potencialidade que a ferramenta pode trazer. Inclusive, hoje a forma como a gente segue é em ampliação da integração dos sistemas, né? Hoje, nós ainda não estamos com todos os nossos sistemas amarrados à nossa ferramenta de IAM, mas cada vez mais a gente vem integrando, né, e facilitando aí a vida do usuário para não precisar ter mais usuários e senhas, né? Hoje a ideia, principalmente com uma solução integrada ali de single sign-on, a gente consegue implementar isso tudo para o usuário ter ali um único login e senha
e a gestão ser em cima de uma solução de AM. Tá? E com toda essa potencialidade agora que nós estamos para crescimento, antes do marco do saneamento, vocês verem, em 10 anos nós saímos de 2 para 57. Tá? Agora, com toda essa padronização, para a gente pular aí para 100, 200 unidades, não vai ser difícil. E a empresa precisa estar preparada para todo esse crescimento. E hoje, e aí até uma opinião pessoal, eu não vejo a Egea ou qualquer outra empresa, sendo do saneamento ou não, com uma potencialidade de crescimento como a gente está tendo agora, nesse momento, se eu não tiver ferramentas que ajudem a gente na gestão, e controles na segurança e assim por diante, principalmente quando a gente fala aí nessa parte de gestão e controle de usuários. Tá? Bom, pessoal, a princípio era isso. Não sei se vocês querem comentar e fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Então, mas fica aqui o meu muito obrigado, tá? Se vocês puderem depois dar uma passadinha, dar uma olhadinha aí na página da Egea para conhecer um pouquinho mais sobre o saneamento. Tem aí os meus contatos também no LinkedIn. Tenho aí mais de 20 anos de mercado em TI, só com o saneamento aí são mais de 10 anos, eu estou na Egea já há bastante tempo, desde o início de 2010, na verdade eu até ajudei lá atrás a escolher o nome, né, da empresa, e que foi feita uma votação e assim por diante. De lá para cá a gente vem desenvolvendo todo um trabalho que em um determinado momento o IAM foi uma necessidade. Né? Beleza, pessoal? Obrigado.